Bom dia, pessoal. Então, eu me chamo Cassiane Merigo do Nascimento, sou fisioterapeuta, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, aqui no serviço do SAD, no atendimento domiciliar. Também atuo como docente no curso de fisioterapia da Unicep, em consultório particular e sou mestre em Biociências e Saúde. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados posturais relacionados à amamentação. Então, já antecipadamente quero agradecer pelo convite para estar participando desse evento grandioso, né? Então, me senti muito honrada em trazer um pouquinho da visão da fisioterapia e, de alguma maneira, contribuir para esse evento e para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos índices de amamentação. Então, agradeço muito pelo convite. E aí, nesse convite, né, eu fui convidada a falar um pouquinho sobre a parte postural, sobre a parte física, musculoesquelética, como isso poderia contribuir para a amamentação. Então, eu selecionei alguns tópicos para estar apresentando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, né, o primeiro item que eu coloquei aqui está relacionado a uma amamentação de sucesso. Então, eu separei alguns fatores que podem estar contribuindo para essa amamentação ter sucesso. Então, os fatores culturais, o que seriam esses fatores culturais? As crenças dessa puérpera, né, a cultura, os hábitos que ela tem, as culturas familiares, tudo isso pode interferir para que ela tenha uma amamentação de mais sucesso ou às vezes não prossiga com a amamentação, né? Então, fatores relacionados ao que ela acredita em relação ao seu corpo, o que vai acontecer com a amamentação, o que pode não acontecer, fatores relacionados ao que é bom, o que é ruim. Então, tudo isso depende de fatores culturais dela. A gente tem também os fatores sociais, né? Nesses fatores a gente inclui desde a questão financeira, né? Se essa gestante ela vai ter tempo para se dedicar para esse bebê nos primeiros meses, ou se ela vai precisar voltar para o mercado de trabalho de forma precoce, e a gente sabe que isso vai exigir mais dela para continuar a amamentação, né? O aporte que ela vai precisar social das pessoas ao redor dela também vão estar influenciando. Os fatores psicológicos, então a gente sabe que cada puérpera vai ter a sua constituição psicológica e também os fatores relacionados ao pós-parto. A gente sabe que pode ser um período de baby blues, um período de depressão pós-parto, pode ter sido uma gestação indesejada. Então, tudo isso pode contribuir para que ela queira ou não queira amamentar, ou consiga ou não consiga, né? E aí a gente tem os fatores físicos. Nos fatores físicos, eu separei dois itens principais. Então, as mamas, onde na parte das mamas, a gente faz, eu vou deixar mais para o pessoal que trabalha diretamente com isso, as fonos em geral, né, enfermagem, que envolve todo aquele cuidado relacionado às fissuras, ao engurgitamento, ao tipo do bico, né, a pegada correta. Então, tudo isso vai influenciar muito na amamentação. E nos fatores físicos também, a gente tem os fatores musculoesqueléticos, né? A gente sabe que se essa gestante estiver com dor, se ela tiver com uma dor torácica, se ela tiver com uma dor no ombro, se ela tiver com uma tendinite que ela desenvolveu durante a gestação, isso vai dificultar um pouquinho a mais. Então, essa soma de fatores, às vezes ela vai resultar numa amamentação de sucesso ou numa amamentação que não se prolonga, né? Que não continua ou que seja um insucesso, talvez, digamos assim, tá? Então, da minha parte específica hoje, eu vou falar mais sobre os fatores musculoesqueléticos e como esses vão contribuir para esse sucesso da amamentação. Então, lembrando que o objetivo final é uma amamentação de sucesso. E para isso, a gente vai ter que olhar cada fator e nessa palestra especificamente os fatores musculoesqueléticos. Então, o que contribui para o desconforto físico durante a amamentação? O desgaste físico. A gente sabe que muitas vezes essa gestante, durante a gestação, ela não teve um preparo físico adequado, né? Ela já não tinha de antes e não é durante a gestação que ela vai, às vezes, mudar sua constituição física. E a amamentação, ela vai exigir que essa puérpera ela esteja em algumas posições durante um período de tempo que pode ser prolongado, né? Então, eu tenho mamadas que são mais curtas, tem mamadas que são mais longas, e elas podem acontecer muitas vezes durante o dia,
né? Então, esse tempo prolongado das mamadas, essa frequência de vezes que ela tem que adotar a mesma postura, pode gerar um desgaste físico. Se ela tiver um descondicionamento prévio, se ela tiver uma alteração musculoesquelética prévia, isso pode se agravar nesse período, né, devido a essa posição constante dela aí. Então, a gente precisa garantir que ela tenha uma postura adequada, um posicionamento correto, para que diminua esse desgaste físico dela. A gente sabe também que é um período extremamente cansativo, né? Que tem vários afazeres, que tem rotinas novas, né? Que amamentar cansa também, e esse cansaço dificulta ela manter posturas corretas. Então, a gente precisa dar o máximo de apoio possível para que ela consiga se organizar, né, posturalmente, e não acabe, às vezes, adotando qualquer postura, e isso vai gerar desconfortos. A gente tem ainda os desconfortos relacionados ao pós-parto. Então, se ela teve cesárea, se ela teve lesão do assoalho pélvico e ela tem pontos, muitas vezes ela tem dificuldade de adotar certas posturas. E o corpo vai se adaptar, ele vai adotar a postura que vai promover maior conforto. Mas, às vezes, a postura de maior conforto naquele momento, né, a longo prazo, pode gerar um desconforto maior. Então, tem também as características relacionadas ao pós-parto aí. O cansaço físico, mental e o sono, como eu comentei, que também fazem com que, naquele momento, às vezes, seja o momento que ela vai até tentar relaxar, né, durante a amamentação. Então, mesmo assim, a gente precisa fazer com que ela relaxe, mas não de uma maneira que vai prejudicar futuramente. E tem também a questão da tensão e do medo, né? Muitas vezes, o medo de fazer uma pega incorreta, o medo de machucar o mamilo, ou a própria dor durante a amamentação, faz com que ela adote posturas antálgicas, né? O que são posturas antálgicas? São posturas relacionadas à dor, né? Posturas que vão tentar promover o máximo conforto possível. Então, a gente ainda tem essa questão do medo, né? Todo o desconforto inicial ali, que ela também vai tentar adaptar na sua posição corporal. E aí, como proceder em relação a isso, né? Então, não tem como a gente fugir de indicar uma postura adequada. O posicionamento, ele vai garantir que essa gestante tenha menos desconforto. E como eu falei desde o início, menos desconforto, maior chance dela manter aquela ação. Então, isso vai ser importantíssimo. E o apoio adequado, principalmente o apoio adequado para as mamas, né? A questão do próprio sutiã mesmo. A gente sabe que o aumento de volume das mamas, ele é um aumento que vai acontecendo durante a gestação, mas que ele acontece em maior proporção no período de pós-parto. Esse aumento de volume vem acompanhado do aumento do peso dessas mamas. Um peso na região anterior de tronco que o corpo não tinha antes, que ele não tinha 9 meses atrás. E se essa gestante ela não teve um preparo físico durante a gestação para isso, esse peso vai ter que ser compensado com ação muscular na parte posterior do dorso. Então, a gente vai precisar de um reforço muscular na parte posterior do dorso para sustentar esse volume aumentado das mamas. E como eu falei, muitas vezes essa gestante não teve esse preparo durante a gestação, esse preparo muscular para esse novo peso das mamas. Então, o sutiã adequado vai ajudar ela nessa sustentação das mamas, né? Então, um sutiã que tenha, um sutiã que consiga pegar as mamas na totalidade, um sutiã que tenha alças mais largas, um sutiã que seja mais firme, vai fazer com que ela fique mais próxima do tórax e aí tenha menos, e exija menos da musculatura posterior do dorso, tá? Então, a orientação com o sutiã adequado pode contribuir. Muitas vezes a puérpera ela tem uma queixa de dor que é bem no meio das escápulas, bem na região torácica, né? E essa dor, ela vem justamente desse peso aumentado, que eu estou exigindo mais da minha musculatura dorsal para segurar, e da minha postura cifótica, que é aquela postura onde a cabeça fica mais anteriorizada, justamente porque às vezes tem uma cicatriz de cesárea que ela vai tentar compensar, ou porque ela vai tentar deixar o seio menos plano, para ser mais fácil do bebê pegar. Então, isso pode sobrecarregar a região do dorso também, tá? Então, o sutiã adequado vai ajudar nesse sentido.
E além disso, além da postura, que eu já vou mostrar para vocês as melhores posturas, o sutiã adequado, alguns exercícios físicos podem ser indicados para essa puérpera, para que possa melhorar de forma geral, né, o seu bem-estar físico. Então, resumindo aqui, né, essa primeira parte, o posicionamento correto, o reforço muscular, que já deveria acontecer no período gestacional, mas muitas vezes, se ele não aconteceu lá, ele vai ter que acontecer agora. Os alongamentos, que podem diminuir a tensão, reposicionar estruturas, o relaxamento, que pode diminuir as dores, diminuir a tensão e, consequentemente, diminuir a ação muscular, né? Tudo isso vai promover uma melhora do bem-estar, o ato de amamentar vai se tornar mais prazeroso e, consequentemente, a gente pode ter um maior sucesso na amamentação. Um dia que você tá aqui uma coisinha. Um pouquinho. Então, voltando aqui, né? Estou gravando no local de trabalho, então às vezes acaba tendo movimentações externas, mas vamos continuar. Então, o que a gente pode orientar em relação à parte de posturas dessa gestante durante a amamentação, né? Então, uma primeira postura que eu escolhi é a sentada, que é uma das posturas que a puérpera mais adota, né? Então, primeiro a gente tem que pensar onde a gente vai orientar essa gestante a amamentar. Porque se essa cadeira for muito alta, né, se essa poltrona for muito funda, se o encosto for muito distante, ela vai ter dificuldade para se posicionar. A gente pode corrigir com alguns auxiliares, né, pensando em dicas que eu vou comentar aqui, tá? Então, a postura adequada. Vou passar um slide para ficar mais fácil de entender. Essa aqui é a postura adequada, tá? Então, o que que ela tem de diferente das demais? Depois eu volto a comparar as demais, né? Então, primeiro, ela tem apoio na região do dorso, né? Então, ela não fica com o dorso precisando ser sustentado pela musculatura da coluna o tempo todo. Então, esse apoio vai fazer com que ela relaxe a região dorsal. Ela tem um apoio, ela tem uma angulação aproximada de 90 graus entre quadril e joelho também, tá? Isso é importante porque menos de 90 graus pode prejudicar a circulação, tá? Então, 90 graus de quadril, 90 graus de joelho, aqui são as angulações indicadas. Ela tem apoio dos pés, então os pés não ficam flutuando, né? Caso ela tenha uma altura menor e não alcance no chão, como nessas primeiras imagens aqui, a gente pode adaptar, às vezes ensinar ela a pegar uma caixinha de sapato mesmo, colocar algum peso dentro e usar a caixinha como apoio do pé, para que esse pé não fique sem contato com o chão, porque se ele ficar sem contato com o chão, ela vai tender a trazer o tronco mais para anterior, ela vai desencostar o dorso, e isso vai sobrecarregar toda a região dorsal dela. Então, apoio para os pés. Então, aqui está errado, não tem apoio para os pés. Aqui está errado, o dorso não está reclinado sobre a cadeira. Aqui está errado, ela não tem 90 graus de quadril, tá? E ainda tem a questão de apoio do braço, que se você analisar essa imagem aqui, essa gestante, né, na região aqui dos ombros, como ela não tem apoio, ela vai exigir muito mais da musculatura de trapézio e da musculatura escapular. Então, esses braços livres aqui também vão sobrecarregar a parte de tronco dela. Aqui, então, a imagem correta, tem apoio do dorso, tem uma angulação adequada, 90 de quadril, 90 de joelho, tem apoio para os pés, se não tivesse a gente poderia adotar uma caixinha aqui, e tem apoio para os braços, né? Então, essa almofada de amamentação, que pode facilmente ser substituída por um travesseiro, por exemplo, né? Ela vai fazer com que esses braços fiquem mais relaxados, e aí relaxa o trapézio, relaxa a escápula, e aí ela acaba tendo um pouco mais de conforto. A parte de amamentação na cama, né? Acontece muito durante a noite ou durante períodos de descanso. Então, a primeira imagem aqui, ela está considerada incorreta porque ela faz essa curvatura aqui, ó, na região entre a coluna e o quadril, né? E isso vai sobrecarregar a região lombar.
tá? Então, a gente deve evitar que ela faça essa angulação. Se ela for amamentar na cama, o ideal é que ela coloque os apoios para que ela faça aquela flexão ali de quadril de 90 graus. Quando ela não usa o travesseiro aqui, a tendência é que ela vá cansando a musculatura do braço e esse bebê, ele vai ficando mais para baixo, porque ela vai cansar o braço. Então, ela vai trazendo o tronco mais para frente para alcançar o bebê. E é o que não pode acontecer, é o bebê que tem que ir até a mama. Então, aqui novamente a almofada de amamentação ou um travesseiro faria isso, para que ele fique mais próximo do corpo da mãe e ela não precise fazer a inclinação anterior de tronco, tá? Essa posição aqui, com as pernas cruzadas, ela não é indicada para as puérperas que tenham pontos na região do assoalho pélvico, se eles não tiverem cicatrizados ainda, tá? Então, tem que cuidar com essa orientação. Então, a postura correta tem o encosto do dorso, tem a almofada na amamentação, que deixa os braços mais livres, deixa o bebê mais perto da mama e vai evitar a inclinação anterior do tronco, tá? A perna cruzada sempre diminui a circulação para os membros inferiores, então não é indicado que ela fique de pernas cruzadas nem na postura sentada, tá? Porque aí ela vai inclinar o quadril, e nem na postura deitada, então de preferência com as pernas retas, estendidas. E aí a postura deitada, tá? Então a gente sabe que a postura deitada, ela é muito utilizada durante a noite, que é o período que a mãe está mais cansada, é o período em que às vezes é mais difícil levantar da cama, até nesses dias mais frios, então muitas acabam adaptando a mamada para o período da noite, né, na posição deitada. Então, como adaptar essa posição? Então, primeiro que a altura do bebê. Então, se o bebê ficar muito para baixo, né, mais para a região inferior aqui, ele não vai ter quadril com quadril e ela vai ter que fazer essa inclinação aqui de tronco para o peito alcançar o bebê. Então, sempre lembrando, é o bebê que vai ao peito e não o peito que vai até o bebê. Então, para a gente conseguir alinhar isso, o que dá para a gente fazer? O que dá para a gente fazer, né? Alinhar quadril com quadril, então encaixe de quadril, ou barriga com barriga, como a gente fala, que aí a boca do bebê vai estar próxima do mamilo, tá? Usar travesseiros que tenham aproximadamente a altura do ombro, tá? Então, um travesseiro muito baixo, ela vai ficar com a cabeça muito inclinada. Cabeça inclinada, sobrecarrega trapézio, vai doer a cervical. Um travesseiro muito alto vai inclinar para o outro lado, também vai sobrecarregar a cervical. Então, um travesseiro que seja mais ou menos na altura do ombro dela e que ela possa deixar esse braço para trás, tá? Então, travesseiro na altura adequada, braço para trás, quadril com quadril ou barriga com barriga, deixar esse bebê de lado, tá? Porque se ele ficar de barriguinha para cima, né? Se ele ficar de decúbito dorsal, ele vai ter que girar a cabeça para pegar o peito, né? Então, ele vai fazer uma rotação de cervical, isso vai influenciar na deglutição, vai influenciar na pega, então, sempre bebezinho de lado. E na região da perna, o joelho levemente fletido, o quadril levemente fletido, e se houver a possibilidade, ela pode inserir também uma almofada aqui na região do joelho, tá? Por que essa almofada ou um travesseiro, né, que fique entre os dois joelhos? Porque quando a gente deixa a perna sem nenhum apoio, a tendência é que o quadril rode para frente. Então, imagina essa parte aqui do quadril. Se eu trouxer o meu joelho um pouco para frente, que geralmente a gente não deixa eles bem um em cima do outro, né? Esse quadril vai rodar para frente. Quando ele rodar, ele vai trazer a lombar, ele vai trazer a torácica, e isso pode sobrecarregar a coluna dela nessa postura também. Então, um travesseiro aqui vai ajudar também no conforto durante essa amamentação, nessa postura. E no pós-cesariana, né? Outro item interessante. Por quê? É indicado que amamente na primeira hora, né? Nas primeiras horas aí do bebê, mas no pós-cesariana não tem como ela elevar o torso, né? Ela vai precisar ficar um período de tempo aí na posição deitada.
Então, uma das maneiras que a gente pode orientar para ela fazer essa amamentação pós a cesárea, né, é com o bebê na lateral. Não é a posição mais confortável, porque com o dorso estendido, a mama vai ficar mais plana, né? Mas é a posição que a gente consegue amamentar esse bebê na primeira hora sem causar muito desconforto para a mãe. Então, geralmente precisa de auxílio de uma terceira pessoa que vai posicionar esse bebê na lateral para que ele consiga ter acesso à mama ainda nas primeiras horas. E aí, além desse cuidado postural, né, eu separei alguns exercícios que a gente pode orientar para ela fazer, que vão ajudar a diminuir os desconfortos que possam aparecer, ou até prevenir que venha a aparecer, se não apareceu ainda, tá? Então, esses exercícios, eles devem priorizar a mobilidade da região de tórax, lombar e cervical, o alongamento da cadeia posterior de tronco e peitoral, como eu comentei com vocês, o posterior de tronco é o que vai sustentar essa postura, e peitoral é por causa dessa tendência à inclinação, né, aumento da cifose, e fortalecimento desses músculos, porque é só a força muscular que vai fazer com que ela mantenha esse tronco na postura adequada. Se ela não tiver força, não tem como manter uma postura boa, tá? Cuidados com a cesariana e cicatriz do assoalho pélvico, que eu vou estar indicando em cada exercício ali. Então, esse primeiro exercício aqui, ele é um exercício que, para quem teve uma cesárea, vai ter que esperar um pouquinho ali, por volta do segundo mês, mas para quem não teve a cesárea, ele pode ser feito já nas primeiras semanas. Então, ela vai inclinar a cabeça, né, fazendo esse redondinho aqui, e depois ela vai mudar no sentido contrário, tá? Até tem algumas terapias que a gente lê, né? A gente fala que é a postura do gato e da vaca. Então, esse abaixa e ergue ali da região do abdômen vai mobilizar toda a região torácica e lombar. Então, faz uma mobilidade bem boa de tronco, alivia bastante as dores. É um exercício que ajuda bastante. O segundo, então, aqui ela está em decúbito lateral. Essa bolinha aqui pode facilmente ser substituída por um travesseiro, alguma coisa assim. O braço que está inferior vai flexionar aqui na região da cabeça e o outro, ele vai trazer da região anterior para posterior. Então, ela vai fazendo esse movimento. Qual que é a vantagem? Vai mobilizar a escápula dela. Então, vai mobilizar a região de tórax, escápula e ombro. E isso vai aliviar bastante tensão também. Esse outro, ela pode substituir por um cabo mais grosso que ela tiver, alguma coisa assim, e ela vai só rolar sobre esse rolinho aqui, ó. Então, também vai fazer como se fosse uma massagem, e vai estar mobilizando a região torácica dela. Esse exercício aqui, ele é um exercício que ele não é tanto para mobilidade, ele é mais para fortalecimento, para manutenção da postura. Então, nessa postura aqui, ela vai tentar manter alguns segundos. Se ela não conseguir nas primeiras vezes, ela pode fazer só com o braço estendido ou só com a perna. E aí, quando ela conseguir, ela vai alternar o braço de um lado e a perna contralateral, né? O braço de um lado, a perna do outro lado, contralateral. E manter por alguns segundos, quantos segundos ela conseguir. Isso para fortalecer essa região. Então, esse exercício vai fortalecer a região de ombro, região de tórax, região lombar, glútea. Então, ele vai ajudar naquele quesito que eu falei que a gente precisa de força para manter uma postura. Então, esse exercício vai ajudar ela a desenvolver essa força. Esses exercícios aqui, ela pode utilizar qualquer elástico que ela tenha em casa, elástico caseiro mesmo, né? Então, esse primeiro, ela vai segurar o elástico entre as duas mãos, na região anterior, e ela vai afastar as mãos, tá? Ele é um exercício que visa fortalecer a musculatura de ombros, cintura escapular e região de tórax, para ela conseguir manter aquela postura adequada, né? Esse outro aqui, ela pode segurar o elástico, ele pode estar amarrado em algum móvel, alguma coisa assim, ou ela pode pisar em cima, e ela vai só elevar o braço aqui na lateral, também vai ajudar nessa parte de mobilidade e força da região de tórax e ombro. Aqui com o elástico, ela só vai segurar o elástico na frente, vai abrir ele e vai subir,
né? Então, esse movimento, ela vai esticando o elástico, então ele vai estar, ao mesmo tempo que ele trabalha a mobilidade de ombro e tórax, ele também vai trabalhar a força. Então, também vai ajudar tanto na postura quanto na diminuição das tensões. Então, pessoal, esses exercícios são alguns exercícios básicos, né? Que a gente pode estar orientando elas a fazerem, e eles vão ter como resultado a diminuição da tensão, promover um fortalecimento, promover um realinhamento das estruturas, e aí certamente ela vai ter mais conforto para manter as posturas corretas durante a amamentação. E resumindo, né, o que a gente vai evitar em relação à postura? Fazer inclinação anterior de tronco, manter as pernas cruzadas, manter muito tempo na mesma postura, então a gente pode orientar que ela faça as mamadas em diferentes posturas, não evitar, né, a falta de apoio, digamos assim, então providenciar um apoio para os pés, providenciar a almofada de amamentação ou um travesseiro que ela tenha em casa mesmo, para fazer esse apoio para os braços, né? E sempre pensar que é o bebê que vai até a mama e não a puérpera que vai até o bebê. Porque quando a puérpera vai se ajustar ao bebê, ela vai desregular toda a sua postura. E quando ela traz o bebê para perto, ela ajusta a sua postura e o bebê vai se encaixar ali, tá? E o que eu devo favorecer em relação à postura? Favorecer o apoio para o tronco, né, o encosto, o apoio para os pés e os braços, o bebê na altura da mama, amamentar em diferentes posturas e estimular a movimentação. Por mais que ela esteja cansada, por mais que ela esteja com dores, o movimento, por mais que inicialmente ele pareça que vai cansar, que vai ter gasto energético, ele vai provocar alívio de tensão, ele vai provocar relaxamento, e sem contar que às vezes é aquela escapadinha, né? Ah, agora eu preciso, né? Eu fui orientada a fazer exercício uma vez por dia, né? 10, 15 minutinhos ela consegue fazer aqueles exercícios. E é o momento dela também, né? Colocar uma música relaxante para o cantinho dela, né? Conforme for possível, vai ajudar também a diminuir as tensões e o relaxamento. Se ela estiver mais relaxada, se ela tiver menos tensão, a chance dela ter sucesso na amamentação vai ser maior, tá? Então, pessoal, da minha parte da fisioterapia, eu acredito que isso seja o principal. Espero ter contribuído de alguma maneira e fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, né, algumas colocações, experiências diferentes, também estou aberta a sugestões. Novamente quero agradecer pelo convite, me sinto muito honrada em estar participando de um evento nessa magnitude, com um tema dessa importância, então agradeço muito o pessoal da organização e espero ter contribuído de alguma maneira. Um abraço.